Ok, boa noite, senhoras e senhores. Em nome da OAB, da subseção de Maringá, gostaria muito de agradecer a presença de todos. É uma honra tê-los participando desta transmissão e é uma honra na nossa subseção receber tão importante evento que é a Conferência Estadual. Sejam muito bem-vindos. Iniciamos nesse momento a cerimônia de abertura da primeira Conferência Estadual de Igualdade Racial do Estado do Paraná, com o objetivo de discutir a situação da população negra brasileira, oportunizando a transmissão de saberes, o empoderamento de negras e negros, a troca de ideias e a visibilidade de intelectuais negros. Desta feita, esse importante evento só é possível com incondicional apoio das autoridades que estão presentes aqui hoje na nossa conferência, ao qual componho a mesa de autoridades e passo a palavra para as considerações iniciais e as boas-vindas. Vou iniciar a composição de mesa e já passo a palavra à doutora Marilene Winter, vice-presidente da OAB Paraná. Doutora, você está com a palavra. Muito obrigada, querido Maurício Domingos, é um prazer estar aqui com vocês nesse evento inédito, né? Eu gosto sempre de fazer esse registro quando nós estamos construindo algo inovador, necessário, e estamos fazendo um pouquinho de história todos juntos. É muito bom estar aqui com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu estou conhecendo também hoje, um prazer muito grande. Dizer que faço essa saudação em nome da diretoria da OAB do Paraná, da nossa seccional, muito especialmente trago aqui também uma mensagem de acolhida do nosso querido presidente, Cássio Lisandro Teles. Saúdo inicialmente a nossa presidente da subseção de Maringá, queridíssima, inspiradora advogada Ana Cláudia Pirajá Bandeira. É um prazer compartilhar essa mesa virtual com você hoje. A doutora Andréia Vitor, nossa aguerrida presidente da Comissão da Igualdade Racial. O doutor Maurício Domingos, que eu já saudei aqui, querido presidente. A doutora Vera Lúcia, também presidente de Araucária, prazer estarmos juntos. O doutor Wellington, de Londrina. E nas pessoas de vocês, eu peço licença para fazer uma saudação a cada um daqueles que nos acompanham. E a minha acolhida muito especial, nossa gratidão à ilustre convidada desta noite, nossa palestrante, a doutora Ivone Caetano, ela que é diretora da Igualdade Racial da UB Rio de Janeiro, ex-desembargadora, com uma história maravilhosa e que, com generosidade, com muita sabedoria, aceitou o convite para compartilhar conosco hoje os seus conhecimentos e, assim, se fez parte deste debate relevantíssimo que nós estamos inaugurando agora nessa solenidade de abertura. Gostaria de fazer um registro muito especial ao trabalho da Comissão de Igualdade Racial aqui da Seccional do Paraná e, consequentemente, também a todas as comissões pelo nosso estado do Paraná. Faço aqui meu caloroso cumprimento a todos vocês, colegas, advogados e advogadas que se colocaram a serviço desta causa, né, neste momento, nessa gestão, dando continuidade a um trabalho já iniciado em gestões anteriores e fazendo cada vez melhor. Nós costumamos dizer que, em termos de gestão de ordem, nós empreendemos uma espécie de uma corrida de bastão, né? Onde cada um se esforça, se empenha para entregar muito bem aqueles que vêm depois, para que eles possam também fazer a sua jornada e assim contribuirmos sempre para muito bons resultados e novos resultados.
A importância deste tema, deste momento, ela dispensaria qualquer apresentação específica. Já passou da hora, né, de nós encararmos de frente questões como o racismo, e é um momento oportuno que nós vivemos para que nós, advogados e advogadas, nos expressemos com verdade, nos expressemos com coragem e nos expressemos da forma que tem que ser, e não há outra a não ser aquela de repudiar veementemente qualquer ato discriminatório, qualquer medida que não parta de considerar a igualdade entre todas as pessoas. Então, eu acredito que nós, advogados e advogadas, temos sim uma espécie de dever a realizar. Nós somos a Ordem dos Advogados do Brasil, nós prestamos o juramento de defender a Constituição, nós prestamos um compromisso público, né, de todos os dias da nossa vida sairmos em defesa dos valores constitucionais, e não podemos nos esquecer que o valor maior, né, o princípio fundante da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana, e a ideia de igualdade é uma efetivação deste valor. É um princípio, e como princípio ele é norma, como princípio ele é obrigatório. Portanto, tudo aquilo que desborde desta linha constitucional tem que ser repudiado. Nós, advogados e advogadas, temos, portanto, não apenas o dever, mas nós temos a missão profissional assumida desde o dia do nosso compromisso, de levar a efeito todas as ações tendentes a afastar definitivamente da nossa realidade qualquer ato de discriminação, qualquer atitude que não venha em convergência com esses valores, esses princípios constitucionais. Portanto, eu acho que não há meias palavras nesse tema. E eu costumo dizer, para mim, é difícil falar, eu não tenho relatos a fazer neste tema. Nós estamos aqui também para ouvir. Do lugar de onde eu falo, um lugar, sem dúvida nenhuma, privilegiado, uma vez que eu sou uma mulher branca, uma advogada, uma pessoa né, com uma formação específica, uma formação em direito. O meu lugar de fala é muito mais de ouvir e de dar as mãos para que nós possamos juntos realmente efetivar ações transformadoras. Isso não me impede, evidentemente, de ter a sensibilidade, de ter a percepção do que é injusto, do que é inconstitucional, do que é ilegal. Portanto, eu penso que a ideia de se fazer uma conferência sobre igualdade racial implica também em encarar com franqueza, né, os temas que são correlatos à questão da igualdade e à negação da igualdade no nosso país. Nós estamos sempre abertos a um diálogo de ideias, um diálogo honesto, desde uma perspectiva crítica e uma perspectiva que seja realmente imbuída do espírito transformador, porque aquilo que nós fizermos neste momento, nós que estamos ocupando esses lugares, vocês são presidentes das comissões, membros de comissão, diretores de ordem, nós temos um lugar de fala importante e a Ordem dos Advogados do Brasil precisa se colocar de forma exemplar, porque os olhos da sociedade nos veem dessa forma, se espelham também um pouco naquilo que nós fomos capazes de transmitir, então, como modo de proceder, como, enfim, filosofia, como ensinamento.
E é por isso que é tão valorizada a presença da doutora Ivone aqui esta noite e de cada um de vocês que disseram presente, disseram sim e se fizeram parte deste debate relevantíssimo. Eu tenho apenas a corroborar, né, a importância do evento, que seja o primeiro de muitos, que seja uma prática constante, que os nossos debates não precisem ser datados, que eles não sejam datados, que eles sejam permanentes, constantes, como os temas relevantes da nossa sociedade, né? Que nós, enquanto coletividade, enquanto geração, possamos nos emancipar, caminhando para aquilo que é a essência de uma verdadeira democracia. Desejo a todos um excelente evento, agradeço o convite, a gentileza, dizer que para mim é uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, doutora Marilena. É um prazer muito grande quando uma autoridade tão distinta quanto a senhora está na nossa conferência, mostra o papel da seccional, o apoio a tudo que a gente acredita e luta aqui nas nossas comissões. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para a doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, a nossa presidente, a presidente da subseção de Maringá. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Com muito orgulho, né, que nós sediamos aqui essa primeira conferência de igualdade racial e quero cumprimentar a minha querida co-presidente da OAB Paraná e que nesse cargo que aqui está nessa conferência, representando então o nosso presidente Cássio e como figura feminina trabalhando dentro dessa questão tão importante que a gente tem discutido, que é a questão da igualdade. E quando nós pensamos em igualdade, nós pensamos em igualdade da mulher, igualdade racial, a igualdade de pessoas com deficiência. Então, na pessoa da doutora Marilena, que tem sido uma defensora de causas que são importantes na defesa da advocacia, eu quero estender o cumprimento a todas as mulheres aqui presentes, né? Não vou citar cada uma, porque Marilena já citou. Na pessoa do Maurício, né? O meu presidente da Comissão de Igualdade Racial, tenho muito orgulho de dizer que ele está trabalhando de uma forma extremamente responsável com o tema, tem trabalhado com palestras brilhantes, quando nós estávamos ainda sem pandemia, presenciais na OAB, com reuniões importantíssimas, sempre preocupado em trazer essa discussão e levar para o advogado e advogada a importância de se discutir política, a política de igualdade dos direitos, essa política que é nossa responsabilidade enquanto advogados. Não estamos falando de partidos, nós estamos falando de política de cidadania, né, de defesa dos direitos sociais, da justiça, da igualdade, enfim. Então, na pessoa do Maurício, Dr. Maurício Domingos, eu quero estender, então, também os cumprimentos a todos os advogados que compõem aqui essa mesa virtual, né? E, logicamente, não poderia deixar, para não me alongar demais, agradecer imensamente, né, a doutora Ivone Ferreira Caetano, desembargadora do Tribunal do Rio de Janeiro, ter aceitado esse convite. Ouvi-la, doutora Ivone, vai nos trazer ainda mais fortalecimento na luta por direitos iguais. É muito importante para nós conhecermos pessoas como a senhora, como Maurício, como o Wellington, como Alexandro, Marilena, Andréia, falando aqueles que eu estou vendo aqui na minha telinha, que são pessoas que defendem a Constituição. São pessoas, são advogados que nós nos orgulhamos de estar ao nosso lado. São advogados e advogadas que fazem cumprir aquilo que está na Constituição, os princípios constitucionais, com seriedade,
tentando ensinar e passar aos seus alunos, que eu sei que a grande maioria que também tem a função de professor, passar para os seus alunos a importância do advogado e da advogada na defesa da cidadania, né? Nós tivemos, né, Marilena, sexta e sábado, um evento maravilhoso, que também trabalhamos sobre a questão da igualdade, e aqui no sentido de paridade para as mulheres, o direito à paridade, e foram ensinamentos durante quase 8 horas de evento nesses 2 dias, e que nós aprendemos muito. Então, eu quero agradecer, doutora Ivone, por ter aceitado essa oportunidade de estar aqui e aceitar esse desafio nessa primeira conferência. Não vou me alongar mais, eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo pelo YouTube e que aqui seja apenas lançar o questionamento, a importância dos advogados e advogadas na defesa da igualdade, na defesa de cada uma das pessoas que precisam encontrar o seu espaço nessa sociedade que vivemos. Que isso, cada um de vocês que esteja assistindo, possa passar adiante. Eu até abri aqui um livro, mas nem vou ler o livro inteiro, que a doutora Cléo citou, eu comprei o livro, e ele trata exatamente sobre mulheres, política e cultura. Angela Davis, que ela trata da discussão também. Andréia, você comprou esse livro? Maravilhoso, fantástico. Hoje eu já quero um pedaço para meus alunos. E aqui ela traz uma estatística que eu fiquei assustada. Que a gente às vezes não imagina, e como a doutora Marilena falou, nós estamos aqui nas nossas casas, né? Não passamos e não enfrentamos as dificuldades que vocês enfrentam. Mas ela traz que as crianças afro-americanas, em comparação com as brancas, são 2 vezes mais propensas a não ter um pai nem mãe empregados, a ser desempregadas na adolescência e viver em moradias precárias. São 3 vezes mais suscetíveis do que crianças brancas a perder sua mãe no parto. Além disso, aquelas que têm entre 15 e 19 anos são 4 vezes mais propensas do que as brancas a serem encarceradas em cadeias e prisões. Talvez o fato mais espantoso sobre a situação das crianças negras no momento seja que em alguns dos maiores centros urbanos elas ainda são diagnosticadas com uma doença que eu não consegui entender esse nome, e marasmo. Então, veja por que o nosso debate hoje é importante, e peço que essa união entre todas as comissões ela se estenda e que continue para o resto da nossa gestão e continue sempre e seja a pauta do dia da ordem. Obrigado e passo a palavra para você, Maurício. Obrigado, presidente. É com muito prazer que escuto suas palavras. Agradeço muito a deferência. Gostaria de fazer um agradecimento pessoal enquanto presidente de uma comissão. Ter você na presidência da nossa subseção é muito bom, tudo. E sempre quando a gente vai até você, você está sempre muito disposta, responde muito rápido e tem nos ajudado muito. Então, muito obrigado. É importante deixar isso nessa conferência, o seu apoio para a nossa causa, principalmente para a nossa Comissão de Igualdade Racial. Muito obrigado, doutora. Passo a palavra, então, à nossa presidente da Comissão Estadual de Igualdade Racial, doutora Andréia Vitor. É com grande alegria que hoje nós somos recebidos e recebidas aqui na Comissão da Igualdade Racial, sediada na OAB Maringá. Desde já eu quero antecipar meu agradecimento ao Dr. Maurício, grande parceiro na construção da igualdade racial no Paraná. Também as palavras da doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Vamos ver quem vai terminar o livro primeiro, né? Excelentíssima presidenta da subseção de Maringá, que tão gentilmente acolheu esse evento. Sempre os agradecimentos, não só à disponibilidade, mas também ao apoio irrestrito da presidência da OAB, hoje na pessoa da co-presidente, doutora Marilena Winter. Brilhante a fala da doutora Marilena ao dizer que a sociedade se espelha na OAB. Daí a nossa grande responsabilidade.
Eu não posso deixar de agradecer a todos aqueles que fizeram parte dessa trajetória da Comissão de Igualdade Racial no Paraná, da OAB Paraná. Primeiramente, Dr. Misael Caetano, primeiro presidente, doutora Silvana Nichevski, presidente em cuja gestão foi aprovado o Plano de Igualdade Racial. Também devo agradecer a doutora Mariana Lopes, que está escrevendo a história não só da igualdade racial, mas da luta pela equidade de gênero, e a toda a diretoria da Comissão de Igualdade Racial. Eu gostaria também de agradecer a todos e todas que figuram como membros da Comissão de Igualdade Racial, principalmente aqueles que hoje se dispuseram, nos acompanham e que na terceira parte desse evento trarão suas contribuições para fomentar o nosso crescimento e amadurecimento. E por fim, eu gostaria de agradecer, até realmente para mim é emocionante isso, agradecer a doutora Ivone Caetano. Nós tivemos uma conversa preliminar e eu disse a ela o quanto nós somos gratos e gratas pelo seu legado. É o respeito à ancestralidade, o respeito à sua luta. Obrigada por ser a valorosa mulher negra a desbravar caminhos. Antes da doutora Ivone Caetano, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tinha desembargadores negros. Tinha desembargadoras mulheres também, mas ela foi a primeira a ocupar esse papel. Doutora Ivone, a senhora é inspiradora. Meu afã é que, de alguma forma, nossa gestão possa inspirar futuros advogadas e advogados negros. É uma honra para a OAB Paraná ter a doutora Ivone Caetano nesse momento histórico. Meu anseio é que os advogados negros se conscientizem, que os advogados não negros se conscientizem de que sem igualdade racial não há democracia. Um bom evento a todos, que seja proveitoso. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Eu faço também as deferências necessárias, doutor, que assume uma comissão tão importante no Estado, né? Um Estado sulista, um Estado de maioria de pessoas brancas, e a nossa causa, por muitas vezes, incomoda algumas pessoas, e a gente faz isso de coração aberto, né? Voluntariamente. Então, agradeço a tudo, agradeço o apoio, e sem vocês na seccional como comissão, não estaríamos aqui na subseção, né? Então, a importância de vocês é enorme, e parabéns pelo trabalho que vem desempenhando. Bom, vou passar agora a palavra, antes vou ler um breve apanhado do currículo da nossa palestrante da noite, da nossa conferência, a doutora Ivone Ferreira Caetano. Formou-se em Direito em 1975 na Faculdade Estácio de Sá, tendo exercido advocacia até o ano de 1992. Através de concurso público, ingressou em 93 no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no cargo de comissário de Justiça, e, em 1994, logrou aprovação em concurso para juíza de direito do mesmo Tribunal do Rio de Janeiro. Sua atuação quanto magistrada, em grande parte, foram dedicadas à competência da infância e juventude, bem como elaborou diversos projetos voltados para esse segmento. Em 2014, foi empossada como desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e atualmente está à frente da Diretoria de Igualdade Racial da OAB Rio de Janeiro na gestão 2019-2021. Doutora, é uma honra tê-la aqui conosco, e eu passo a palavra para a senhora. Boa noite a todos e a todas. A honra é minha de estar aqui nesse momento. Eu já tinha falado para a doutora Andréia que o meu rosto não avermelha, mas esquenta. Todas as vezes que eu escuto os elogios. Eu quero agradecer a palavra de todos, da doutora Marilena, da doutora Ana Paula, gente, da doutora Andréia. Mas, gente, não faça isso, não. Eu fico morta de vergonha e
fico emperrada, entendeu? Não a vermelha, mas esquenta e eu começo a suar. Portanto, doutora Andréia, me respeita os meus 75 anos, eu mereço. Possível, meu Deus. Eu falei com ela antes. Me desculpem, mas eu quero cumprimentar o doutor Maurício, agradeço muito o convite que me foi feito. A doutora Andréia, desculpe, tá, doutora Andréia, mas eu tive que falar, já disse a pessoa que eu sou muito franca. Doutora Marilena, muito obrigada, doutora Ana Paula, doutora Ana Cláudia, muito obrigada pelas palavras que vocês dirigiram a mim. Deixa eu me acalmar um pouquinho, porque eu já vou começar a falar. A minha honra e a minha felicidade de estar aqui é por um fato muito importante. Atualmente, aliás, desde que eu me aposentei, eu ainda fui corregedora das polícias unificadas. Mas, a partir daí, eu tinha um grande sonho e não havia como realizá-lo, lutar pela causa negra. Primeiro que, até eu me casar, e um pouco depois, porque ele assumiu as minhas funções, o Maurício, eu me dedicava a ajudar minha mãe a criar meus irmãos menores do que eu. Eram 7. E nós éramos 11 filhos dela e eu tenho 10 irmãos. Tinha, né? 2 faleceram. Agora. Então, desde criança, eu me dedico à causa da criança negra. Quando a minha atividade no Tribunal de Justiça foi, em grande parte, mais do que a metade, numa vara de infância e juventude, é porque eu queria ficar na vara de infância e juventude. Eu queria devolver tudo aquilo que Deus havia me dado. Nós éramos esse número enorme de irmãos, fomos criados pela minha mãe sozinha, porque nós tivemos o abandono paterno, e aquela mulher conseguiu, mesmo sendo uma lavadeira, uma mulher sem conhecimentos acadêmicos, só com o primeiro ano primário, ela conseguiu nos criar de uma forma tão honesta, tão severa, tão responsável, que quase todos os meus irmãos têm o mesmo caminho que eu tomei. Para isso, vocês veem que eu sou uma transgressora. E por que eu estou contando tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso? Não é exibição, não, senhores. Foi uma coisa que eu não sei se foi a doutora Marilene ou se foi a doutora Ana Cláudia que falou. Eu gosto que os meus pares vejam a minha cara preta. Eu gosto que os meus pares, principalmente aquele que não está ainda nas condições que nós estamos, que olhem para mim e saibam, eu também posso. Se ela pôde, eu também posso. Porque um dia, dona Josefa, com uma trouxa de roupa imensa no colo, olhou para mim e disse assim, você não é melhor, e não me disse que não era pior, você não é melhor e nem pior do que ninguém. Tudo que alguém puder fazer, você pode também. Eu estava no canto do quintal. E ela disse, eu só espero que você esteja sempre lá do bem. Eu não esqueço nunca as palavras dela, porque ela foi a maior dádiva que Deus me deu. Eu só sou Ivone, transgressora como eu sou, por causa dela. Então, muitas mulheres que estão tendo filho agora, aos 15 anos, têm que saber que, pelo menos, os filhos delas têm que ouvir uma mãe lhe elogiando, uma mãe apostando em você. Porque, se eu tenho 75 anos, os senhores vão de convir que eu venho, ao longo da minha trajetória, vivenciando o racismo e a discriminação. Vi quando começaram os avanços, aí já por conta dos movimentos negros, movimento que eu nunca frequentei, até porque Dona Josefa, ou tem que tomar conta das crianças ou tem que estudar. Era nesses termos. E ninguém podia reagir, senão o côncavo e o convexo, graças a Deus, nessa época, funcionava muito bem. Se fosse hoje, garanto que um de nós ia para a polícia denunciá-la. Né? Pois é, a senhora está rindo, eu acho um absurdo, mas vamos lá. Então, eu vi muitos avanços, todos atrasados, né? A passos de cágado. Mas vejo também muitos retrocessos. Por exemplo,
o racismo institucional aqui implantado, ele se divide em várias modalidades. Um deles é o institucional. Para mim, é o pior. Porque barra o acesso do negro das formas mais vis que se pode imaginar. Barra com um anúnciozinho assim, precisa-se de tal e tal para tal cargo, boa aparência. Já começou daí. Barra não permitindo que você entre. Antigamente você não entrava sequer em determinados clubes e em determinados restaurantes. E como é que esse segmento vai se desenvolver? Como é que, de repente, a gente começa a ouvir falar em meritocracia? A elite tem babá, folguistas, esclarecedores dentro de casa para as aulas. E o segmento excluído tem o quê? Escolas públicas, que na minha época foi muito boa, eu estudei o primário só na escola pública, depois ela lavava a roupa para eu ir mesmo para outras escolas, porque ela achava que era mais forte. E o meu segmento? Para onde está morando o meu segmento? Com que possibilidade de acessar alguma coisa? As mães, até hoje, a maior parte é empregada doméstica. E os seus filhos ficam dentro de casa ou nas comunidades soltos. Soltos, não. Eles têm algumas coisas a seguir e a obedecer. E o poder público não vai lá resolver isto. Não retira de lá. Pelo contrário, muitas vezes até se mistura. Eu falo poder público em geral. Mas na hora de ser preso, bandido bom é bandido morto. É o famigerado genocídio que ninguém está vendo ou que não quer ver. É o famigerado genocídio que, quando nós falamos, é mimimi. Mimimi, meus senhores, é a dor que o outro não sente. Isto é mimimi. Agora, nesse momento de pandemia, o que é que se vê? Um retrocesso imenso. Imenso. A morte do homem negro e da mulher negra está sendo um absurdo. Do homem negro, então, é um absurdo. Mas da mulher tem o policial que, sem dolo, sobe no pescoço dela. Sem dolo. Nem o eventual houve. Não houve dolo. É só por culpa. Este é o ensinamento que é dado aos policiais. Em relação a quem? Alguém já viu subirem no pescoço de um rapaz ou de uma mulher branca? Eu não me lembro. Nesses 75 anos, não estou conseguindo me lembrar. E daí vai toda a nossa desigualdade. Desde a colonização, como o tempo da colonização eu só conheço através de livros, inicialmente de livros didáticos, depois eu vi que estava tudo errado, que não era nada disso, para que eu tivesse que desconstituir aquela ideia do primário, do meu tesouro, eu tive que ser convidada pela diretoria da EMERGE, que é a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, para debater com o criador da lei das cotas, porque eu era contra a lei das cotas. Terrivelmente contra. Eu achava um absurdo eu ter passado por tantos problemas quando eu cheguei, porque eu advoguei 18 anos, mas quando eu cheguei na magistratura, eu tinha 49 anos e meio, no momento em que, com 50, você não entrava. E aí, 2 anos depois, eu sou convidada pela EMERGE, para ser debatedora. Muita gente já devia ter ouvido eu dizer que não suportava a lei de cotas.
E como eu sou uma transgressora, eu disse para o meu marido, quando eu cheguei em casa, ó, meu marido é engenheiro, mas quando ele chegava em casa do trabalho dele, ele tinha que sentar e estudar comigo para ajudar a desenvolver. A gente pode estudar o que for, mas a gente tem que ter aquele diálogo para desenvolver. Então, toda vez que eu queria fazer alguma coisa muito importante, eu pedia, você senta para estudar comigo? Aí eu sentei assim, mas eu quero porque ele não vai me vencer, não. Eu vou saber tudo, eu vou estar com tudo na ponta da língua. Foi assim que eu me criei, foi assim que eu fui na infância. Qual era a minha arma? Saber. Saber. Aí toda a parte histórica, que nunca foi contada, que é sempre muito invisibilizada, nós, atualmente, sabemos e muito. Mas aqueles que não são advogados, que não têm obrigação de saber, que não têm o dever de defender a Constituição, esses não sabem. Continuam sem saber, até porque, cada dia que passa, a grade do MEC fica pior. Além disso, em regra, os pais, os avós, os bisavós não herdaram a consciência de que o estudo era uma arma, que o estudo era uma defesa. Eles não tiveram. O tempo todo foram roubados ou usurpados. Todos os direitos que os nossos ancestrais, os nossos ascendentes pudessem ter, foram retirados. Então, vou lhes dizer uma coisa. Por que é que eu tenho imenso prazer de estar aqui, depois dessa minha fala? A minha fala é para que pessoas negras, crianças negras, adolescentes negras, e eu tenho visto esse resultado, olhem e digam, pode sim. Vai sofrer? Vai. A chibatada vai doer? Vai. Mas você vai conseguir. É só não desistir. Pois bem, quando a doutora Andréia falou comigo, eu fiquei super contente. Por quê? Porque o advogado, constitucionalmente, ele é uma figura indispensável para a defesa dos direitos e garantias constitucionais. Portanto, a advocacia é uma instituição particular, mas ela tem uma movimentação, uma conduta como se fosse o quarto poder. Porque a ela é dado a atribuição constitucionalmente e aos seus advogados de defenderem os direitos e as garantias constitucionais. Para que isso aconteça, é preciso que haja um profissional que tenha conhecimento suficiente para enfrentar diária e diuturnamente as armadilhas da nossa sociedade. Principalmente quando se tratar da defesa do segmento negro. E a defesa do segmento negro está na instituição, na Constituição. Liberdade, igualdade, independentemente da cor, da raça, da etnia, da religião. E tudo isso se tenta violentar e violar em relação ao negro. E a defesa está na mão dos advogados. E quando for uma questão que não é interna ou uma questão que não seja institucional, ele tem tanto dentro do judiciário como fora, a obrigação é do advogado. E eu fiquei muito feliz quando tomei conhecimento que há 2 anos atrás a Comissão de Igualdade do Paraná tinha conseguido implantar um projeto da igualdade racial. Senhores, eu li o decreto, fiquei impressionada, eu vou até falar uma coisa que talvez vocês não gostem, é uma verdadeira cartilha que deveria constar para toda e qualquer comissão, diretoria, até mesmo os próprios advogados, porque aquilo é um ensinamento, senhores. Aquilo é um passo inicial para se derrubar a desigualdade neste país. Então, quando eu fui aposentada,
eu ainda fui 2 anos, fui corregedora das polícias, e depois pedi o meu retorno para a OAB. Porque eu entendia que a OAB era a minha casa do mundo jurídico. Foi ali que eu iniciei. Aliás, é a OAB que inicia toda e qualquer profissão jurídica, por mais nariz em pé que sejam. É a OAB. Ninguém passa num concurso para nada se não tiver a OAB, se não tiver o diploma da OAB. Principalmente os concursos mais poderosos, né? Então, eu vou lhes dizer uma coisa. Muito feliz mesmo de saber sobre o projeto, e que Paraná foi o primeiro a dar esse passo, porque há 2 anos atrás, e perceber o quanto que a OAB, por mais vagarosos que sejam os avanços, o quanto que a OAB, mesmo com todas as reclamações, enquanto não sai a paridade, todo mundo reclama, todo mundo fala mal. Enquanto não sai as cotas, a Ave Maria sai da frente, quem estiver na frente, então, os presidentes que se socorram. Claro, né? Se nós estamos em desvantagem, não é só uma desvantagem, os nossos direitos são subtraídos. Nós somos impedidos de alçar determinadas coisas. Muitas vezes só em olhar para a sua pele, pronto, acabou a história. Então, enquanto isso perdurar, e nós agora estamos aprendendo a reagir, a não gostar. Antes não, havia o famigerado mito da igualdade racial. E todo mundo ficava quieto, porque não, aqui não tem racismo, aqui a igualdade, a democracia, existe a igualdade da democracia. Lê do engano, né? Não havia nada. Esta mudança tem poucos anos. Custou a chegar. Várias das senhoras disseram isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Que, infelizmente, nesse momento de pandemia, houve um retrocesso muito grande. Muito grande. O que eu acho bom. Mexeu conosco. E a OAB está tendo iniciativas que outras instituições nunca tiveram. E vejam bem, eu saí de uma instituição, eu fui aposentada de uma instituição, estou dizendo, nunca tiveram. Agora que algumas pessoas do fórum da EMERGE já conversaram comigo, você não acha que deveriam ter isso, ter aquilo? Também acho, mas veja bem, eu fui diretora, presidente, há quase 10 anos do Fórum da Infância e Juventude. Mas na causa negra, ninguém tocava. A OAB, devagar ou não, com reclamações ou não, ela mergulha. Nós já tivemos, por agora, 3 grandes conquistas. Uma foi o projeto dos senhores do Paraná, Maringá, pelo que eu vejo, todos unidos, que essa é a nossa grande falha. Nós fomos educados e estruturados a não respeitar o outro e não ser unido. Outra coisa que nós temos que introjetar na cabeça de todos nós negros e aceitarmos as aliadas, como a doutora Marilene, como a doutora Ana Cláudia, a doutora Ana Paula. Isso são aliadas. Pessoas que não têm a pele negra, mas que vê, sente e tenta ajudar a questão. Então, senhores, esse é o motivo pelo qual estou tão satisfeita. Saber que eu retornei à casa da onde saí, e no momento que é muito necessário que pessoas pensem em união, pensem em lutar realmente, em trabalhar pela causa. O exemplo que vocês me deram
é maravilhoso, porque muitas vezes tem aquele ego. Por que tudo ela? Por que não sou eu? Então, aquele tempo, eu subi, sai de perto de mim porque eu não quero saber. É diferente. Tudo isso existe. E tudo isso é um cuidado que eu sempre tive, porque eu aprendi desde criança. O que sobe não pode pisar na cabeça do que está embaixo, e o que está embaixo não pode ir lamber, literalmente, me desculpem, aquelas de pele não negra, e lamber o sapato do branco, para poder. E se vocês observassem, quanto retrocesso nessa pandemia, né? Quanta coisa, né? Vejam só o que aconteceu. A deputada Benedita da Silva conseguiu também, agora, no final de agosto, também uma grande conquista. Nós, da OAB Nacional, da OAB Rio Nacional, já tínhamos conseguido as cotas e já tínhamos conseguido. O que aconteceu? Maurício, vem aqui, eu não estou sabendo como que eu vou fazer aqui. Doutora, a gente te vê e te escuta bem. Eu não estou vendo ninguém, ficou tudo branco. Mal, vem, Mal, anda. Pode sim, vambora. Eu estou atrasando eles. Olha como é que ficou. Você mexeu? Eu não mexi em lugar nenhum. Eu nem bati com a mãozinha. Foi? Entrando. Tira aqui. Tira aqui. Esse aqui, ó. Nós estamos te vendo, doutora, tá? Pode deixar que eu terei modos. E ouvindo também. Nós estamos vendo e ouvindo perfeitamente a senhora, doutora. Não. O negócio aqui saiu. Está pedindo agora ID. Tá pedindo o quê, Maurício? ID. Está pedindo o ID agora. Entrar. Tem que botar o ID. Eu não sei onde está o meu telefone. ID. Fábio, doutora, acho que... Estão pedindo o ID. Mas eu acho que... Pode continuar, porque nós estamos vendo e ouvindo perfeitamente. Se a doutora quiser continuar, doutora. Pois não. Doutora, vê se não está na barra ali, só clicar embaixo, naquela barrinha, naquela câmerazinha que tem, se não sobe de novo. Dá um ESC. Quem foi que deu essa ideia? Foi a doutora Marilene? Foi. Pela voz parecida. Ana Cláudia. Deu certo? Então, senhores, o que eu estou dizendo para os senhores é o seguinte: se a OAB, se os advogados se unirem, principalmente os negros, as negras e as aliadas, nós venceremos essa causa. Mas tem que ser uma união muito séria. Errou o grupo, alguém do grupo, temos que chamar a pessoa. Olha, isso aqui está errado, você fez isso assim, assim, não é para fazer isso assim, assim, é isso assim, assado. Todos. Não é ficar um falando mal do outro para puxar o tapete do outro, não. Não é se incomodar com a vida do outro quando ele está alçando, acessando alguma coisa, não. Para mim, o pior mal da humanidade, da humanidade, e principalmente do Brasil, é o preconceito. É uma doença quase que incurável, quase. E a vacina contra isso é realmente a união. Como foi dito, inclusive, pelo João Maurício, o racismo não faz mal só aos negros, não. Faz muito mal à sociedade toda. Agora, principalmente a nós. Então, nós temos que sermos unidos e continuar trabalhando, porque nós somos advogados. Nós somos imprescindível a existência de um Estado democrático de direito. E a OAB nos dá a plataforma para que nós possamos continuar. Eu vi a mudança
aos poucos da OAB do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz em verificar também o trabalho de vocês. E mais feliz ainda fiquei em estar com vocês. Certo? E nós temos que contaminar os que estão chegando. Nós não podemos deixar, como está acontecendo agora, que tem muitos jovens que sejam brancos ou negros, não estão ligando para nada a não ser uma determinada cultura nazista. Meu Deus do céu, uma coisa muito séria. Então, nós temos, sim, que lutarmos contra isso. Mas é o nosso exemplo que vai resolver. A nossa firmeza é que vai resolver. Porque conhecimento nós já temos. Nem todos, mas conhecimento nós já temos. Sabemos muito bem que a história não é aquela que ainda está sendo contada. Eu agradeço muito a vocês, as palavras que vocês me dirigiram. Agradeço a doutora Andréia, cadê ela, meu Deus? A forma paciente e atenciosa com a qual me recebeu. Muito obrigada. Viu? E eu desejo muito sucesso para a subseção, a seccional do Paraná. Do Paraná inteiro, eu só quero sucesso. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Doutora, nós agradecemos muito. A sua palavra aquece nosso coração e a senhora é um exemplo para nós, para todos os advogados e advogadas, e nos faz continuar lutando, e a certeza que nós só estamos aqui por pessoas como vocês que lutaram, principalmente pela causa racial e com representatividade. Então, nós somos sequência de um trabalho feito por vocês e nós vamos seguir, né? Antes de dar continuidade e passar a palavra para a doutora Andréia, eu gostaria de fechar a mesa de autoridades e colocar à disposição, doutoras, fiquem livres, às vezes, para dar continuidade por aqui, ou acompanhamento pelo YouTube, tá? Para fechar vossas câmeras. Tanto a doutora Ivone, a doutora Ana Cláudia, a doutora Marilene, muito obrigado pela participação dos doutores. Dando sequência, nós vamos caminhar com as palavras dos presidentes e, após, vamos abrir as palavras aos integrantes das comissões e para fechar propostas da nossa conferência estadual. Ok? Então, gostaria de agradecer novamente e encerro a mesa de autoridades virtuais. Boa noite a todos, muito obrigado. Passarei a acompanhar pelo YouTube e obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora. Boa noite também, quero me despedir de vocês, quero parabenizar a doutora Ivone, nossa colega advogada agora, e é com muito orgulho, né, que a OAB a recebe de volta à sua casa, né? Os filhos sempre voltam para casa, e isso que é importante, é receber de braços abertos, e que juntos, né, a gente possa continuar nessa luta. Então, agora, eu e Marilena vamos para o YouTube acompanhar essa maravilhosa palestra. Bom evento para todos vocês. Obrigado, doutoras. Muito obrigado. Doutora Ivone também, se durante a conferência pode ficar à vontade de fechar a sua câmera, tá, doutor? Ou acompanhar com a gente. Antes, eu gostaria, então, de passar para o quadro da palavra de todos os presidentes que vão apontar perspectivas das comissões e propostas. E eu quero iniciar com a doutora Andréia Vitor, presidente da Comissão Estadual de Igualdade Racial. Doutora, você está com a palavra. Eu tenho que ir para o YouTube? É isso? A senhora fica à vontade, doutora Ivone, ou para continuar nos acompanhando aqui, ou a senhora quiser acompanhar pelo YouTube e sair, mas fique à vontade de ficar conosco também, caso queira. Bom, falar depois, né, de uma fala dessa da doutora Ivone, realmente o coraçãozinho tá pequenininho. O respeito, o amor à ancestralidade que
realmente é uma das coisas que mais aquecem, como disse o Dr. Maurício, meu coração. Eu gosto, eu acho que nós temos sempre que fazer um intercâmbio, né? Nós temos que olhar os mais jovens, mas principalmente aprender, respeitar e declarar amor pela nossa ancestralidade, sempre. Mas eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o plano de igualdade racial, né? Em verdade, a grande especialista nesse tema é a doutora Silvana, que nos brindará com sua presença na conferência da região sul, que hoje nós estamos na conferência estadual, né? Nós teremos brevemente a conferência da região sul. Entretanto, faz-me se dizer que nós, na qualidade de advogados paranaenses, ou como eu, que adotaram o Paraná, né? Como a doutora Ivone já salientou, nós temos o plano de igualdade racial. A dita capital menos negra do país, né, foi a vanguardista nesse movimento. Por meio de um esforço da Comissão de Igualdade Racial e com o apoio de valorosos parceiros, a OAB Paraná foi a primeira a instituir a importante questão de raça e cor quando da inscrição do advogado, né? Para sabermos exatamente do que nós precisamos saber quem nós somos. E o Plano de Igualdade Racial, como diz no seu artigo 2º, trata do fortalecimento dos direitos humanos. A interlocução com organismos judiciários, com instituições de um modo geral, é um dos objetivos, mas também a implementação da equidade da participação de advogados e advogadas negras em nossos quadros. A criação da Comissão da Verdade, presidida pelo Dr. Ney Freitas, hoje aqui representada pela doutora Fernanda Nicoletti, quem já cumprimento, é fruto do Plano da Igualdade Racial. O resgate e a valorização da nossa história é elemento intrínseco. O respeito e consideração do advogado e da advogada negra. A própria realização dessa conferência é fruto desse trabalho. Estamos alinhados, na verdade, com a Comissão de Igualdade Nacional. Estamos hoje aqui, como eu disse, em breve, né? Nós faremos a conferência da região sul e, posteriormente, a nacional, sob a presidência da doutora Silvia Cerqueira, que também estará conosco brevemente. Para trazer nossas demandas e apontamentos, na verdade, basta que a gente siga o plano de igualdade, um instrumento riquíssimo. É verdade que ele já vem sendo aplicado, porém nós ainda temos um longo caminho a ser feito. E parte desse caminho encontra-se nessa conferência de hoje, dada a sua importância, e nos frutos que dela sairão. Na qualidade de presidente da Comissão de Igualdade da nossa seccional, eu trago demandas, não é? O nosso grupo, o nosso GT de estudo sobre isso, no momento adequado, vai trazer as demandas. E eu também trago objetivos e sonhos. A instalação de novas comissões nas demais subseções. São José dos Pinhais, Cascavel, Foz do Iguaçu. Por que não? Na verdade, por que não é a pergunta, mas quando nós iremos fazer é a pergunta, não é? Claro que fomos aí, nós fomos interrompidos, não é? Nós fomos, enfim, nossos planos foram modificados pela questão da pandemia. Mas isso não sai do nosso coração, isso não sai da nossa intenção. Outra questão é a criação de grupos de trabalho intercomissionais. É muito gostoso trabalhar com o Dr. Maurício, é muito gostoso trabalhar com o Dr. Wellison, é gostoso trabalhar com a doutora Vera Lúcia, e esse é um dos sonhos, nós fazemos grupos intercomissionais. No nosso último evento, na nossa seccional, nós já pensamos na criação de um grupo com a Comissão de Advocacia Iniciante. Não é? E nós temos, na verdade, um grupo muito profícuo, que é o chamado Grupo GT de Mulheres Negras, em parceria com a CEVIGE, em parceria com o Pacto Global, em parceria com a CMA. É o nosso GT hoje que mais é movimentado, né?
Então, os homens que me perdoem, não é, Santa, mas quando uma mulher negra se movimenta, e o grupo de mulheres, o GT Mulheres Negras, está se movimentando, estamos cheios de projetos, já temos projeto em outubro, temos projeto em novembro, não é? E ali a coisa sai. Então, esse é o sonho, fazer outros GTs com a CAI, com as outras comissões, para aquilo que a doutora Ivone falou, trabalharmos juntos e unidos, não é? Em busca dos nossos objetivos. Outro sonho, a exemplo do que ocorre na OAB do Rio Grande do Sul, sob a presidência da minha querida Carla Meura, a quem eu mando um abraço, também na OAB do Rio de Janeiro, e agora com a instituição do Prêmio Luiz Gama, eu acho que é momento de nós estudarmos a criação de um prêmio, comenda, homenagem, enfim, o nome, eu prefiro fazer essa construção com todos. Criando uma espécie de prêmio, homenagem, enfim, como eu disse, a profissionais e instituições que, em sua trajetória de vida e carreira, têm a defesa dos direitos fundamentais e sociais da população negra. E, por fim, a implementação, nós já temos o artigo 7º do nosso plano, que trata da criação de um curso anual visando a formação de profissionais para atuação em prol dos direitos humanos. Então, nós darmos sequência a esse andamento e buscarmos, junto com a ESA, que realmente coloca todo o arcabouço à nossa disposição para nós criarmos esse curso anual. É uma necessidade, é uma urgência. Eu tenho certeza absoluta de que hoje nós sairemos dessa conferência mais inspirados, não é? Pela doutora Ivone Caetano, com mais certeza dos nossos parceiros, nas pessoas da doutora Marilene e da doutora Ana Cláudia, e mais confiantes. Eu tenho certeza que hoje nós sairemos maiores e com mais objetivos a serem alcançados e mecanismos para que assim o façamos. Vamos dar prosseguimento. Doutor Maurício, lhe devolvo a palavra. Obrigada. Muito obrigado, doutora Andréia. Eu vou passar a palavra ao presidente da Comissão de Igualdade Racial, Promoção de Igualdade Racial da cidade de Londrina, doutor Wellison. Por favor, doutor. Doutor, um momentinho. Pode falar, doutor. Seguindo o rastro da doutora Andréia, eu queria informar que a OAB do Rio de Janeiro criou uma medalha rosa negra, uma medalha advogada desembargadora Ivone Ferreira Caetano. É uma rosa negra. Já que ela falou do prêmio nas premiações, me desculpem, tá? A interferência, mas eu queria dar essa notícia, tá bom? Maravilhosa, doutora. Muito obrigado. Eu, pessoalmente, gosto desse nome. Achei lindo. Eu gosto. Doutor. Doutor Wellison, com a palavra. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Espero que estejam me ouvindo bem. Bom, inicialmente, acho que tem que agradecer a doutora Ivone, né, por essa fala que nos engrandece, nos incentiva, né? Então, gostaria de agradecer o doutor Maurício, a doutora Andréia, né, pelo trabalho que nós temos feito juntos, né, vamos dizer assim, né, sempre tentando auxiliar, participar de alguns projetos. Então, isso é bem engrandecedor também, né? E de todo modo, né, eu fiquei muito contente com a fala da doutora Andréia, né, em relação a esses projetos que estão, né, para serem implementados, vamos dizer dessa forma, e o estatuto que foi criado, ele, embora nos auxilie bastante, né, eu acredito que ele tem que ser, né,
de uma aplicação, né, imediata, vamos dizer assim, né, que vai ser de extrema importância para nós. Né, nós temos algumas questões, eu acho que algumas peculiaridades de todas as comissões, né, todas as cidades, eu acredito que todas as subseções, eu acredito que tem uma certa dificuldade, né, eu acredito que até no sentido de incentivo, né, dos profissionais, dos componentes, né, das comissões. Então, acredito que essa questão de incentivar, de criar uma forma de incentivar, de talvez homenagear essas pessoas, eu acho que seria muito importante para o prosseguimento mesmo, né, para as pessoas se sentirem mais à vontade, acolhidas nas comissões, né. Bom, de toda forma, queria mencionar também a questão me fugiu agora, tinha um apontamento para fazer, além dessa questão de incentivo dos membros das comissões e me fugiu agora, mas eu acredito que assim o trabalho que nós fazemos, acho que como foi até citado pelo Dr. Maurício Domingos, né, como ele é um trabalho voluntário, às vezes eu entendo que seja importante, né, criar formas realmente de trazer as pessoas para próximo, para poder auxiliar a nós nas comissões, né. Eu vejo que isso é um caminho que a gente precisa trabalhar bastante essa questão, né. Bom, eu acredito a princípio seja isso, me fugiu aqui o apontamento que eu ia fazer, mas acredito que vou continuar contribuindo aí. Obrigado, doutor, obrigado. A comissão de Londrina é uma comissão talvez a mais numerosa, né, e uma das mais importantes que nós temos aqui no estado do Paraná. Então, parabéns pelo trabalho da comissão de vocês. Já disse isso publicamente. Eu considero vocês nossos irmãos mais velhos, né, aqui de Maringá. Então, muito obrigado por todo o trabalho que vocês realizam e por todo o apoio. Vou passar agora a palavra para a doutora Vera, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da cidade de Araucária. Doutora Vera, você está com a palavra. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer ao doutor Maurício Domingos, pela força-tarefa, pela dedicação, né, na realização desse evento. Também quero cumprimentar a doutora Andréa Vitor, né, uma guerreira aí na nossa causa, né, muito tem feito pela nossa causa e pela junção das subseções. Também agradeço as palavras da doutora Marilena, da doutora Ana Cláudia, e quero dizer também em relação às palavras da doutora Ivone Caetano, que muito me inspira, né? Muito nos inspira, nós que estamos vindo agora nessa caminhada, nós temos muito a agradecer a essa, eu creio que a doutora Ivone, ela desbravou muitas coisas, ultrapassou muitas placentas, eu diria, né? Para que hoje nós possamos chegar em alguns espaços já com alguma visibilidade, né? A mulher negra já está em movimento na pirâmide social e a doutora Ivone, creio que já ultrapassou essa posição, já está acima dessa posição e está ali nos inspirando, né? O que eu tenho a dizer, doutor, né,
não preparei uma fala para o dia de hoje, né? Estou mais agradecida por esse marco das comissões, tá? Que fico feliz em fazer parte disso, né? De estar fazer parte dessa história das comissões de igualdade racial. Então, o que eu tenho a dizer, concordo plenamente com todas as palavras da doutora Andréia, né? Nós temos que colocar, né, o plano estadual, temos que fazer com que ele seja efetivo. Algumas coisas já estão sendo implementadas, outras ainda faltam. Estamos avançando. A OAB Paraná, ela vem, através da pessoa da doutora Andréia Vitor, ela vem auxiliando muitas subseções, né? Somos um braço, a doutora sempre disposta, sempre nos apoiando. E o que eu tenho a dizer com relação, né, algo que eu quero colocar, né, sugerir, é que a Comissão de Igualdade Racial, ela trabalha em conjunto com a Comissão de Intolerância Religiosa, porque nós entendemos que a intolerância religiosa, né, com relação às religiões de matriz africana, né, não digo em relação a todas as religiões, mas com relação às religiões de matriz africana, ela tem a ver com a nossa ancestralidade. Então, essa intolerância, ela tem a ver com o racismo religioso. Hoje não se fala mais em intolerância religiosa, mas sim racismo religioso, né? Então, gostaria de deixar aqui essa sugestão, né, para os demais colegas, para que possamos trabalhar em conjunto, né? Porque uma coisa vincula a outra. Então, eu acharia de extrema importância, né, para a gente trabalhar em conjunto nessa questão, né? Nós sabemos que o racismo, ele está em todos os espaços, está em todas as relações, né? Sabemos que o racismo hoje inaugura uma nova era, né? Essa pandemia, ela, como disse a doutora Ivone, houve sim um retrocesso muito grande, mas também evidenciou, né, muitas questões que outrora não eram evidenciadas. Hoje o racismo, ele está aí em todas as redes, nós temos notícias nos noticiários todos os dias, questões sobre o racismo, questões de denúncias, né, de pessoas negras e não negras. Hoje eu vejo um fortalecimento maior em relação às pessoas não negras nos apoiando. Nós temos feito boas alianças, né? Então, isso para nós é gratificante. Essas ações que nós temos, essa conferência, né, realizada hoje, significa dizer que isso não é em vão, né? Tantas pessoas, a doutora Marilena, que sempre nos apoiou, uma mulher branca, que sempre esteve à frente, sempre nos apoiou, né? A doutora Ana Cláudia, que eu tive o prazer de conhecer hoje, né, também apoia o doutor aí, Londrina. Então, nós temos o doutor André Carneiro de Azevedo, que é o meu presidente aqui da OAB Subseção de Araucária, que de pronto, né, me auxilia nessas questões de racismo aqui. Tudo que nós levamos para ele nos apoia. Então, são pessoas brancas que também hoje, né, estão entendendo que sim, nós na OAB, nós temos que dar visibilidade, nós temos que resolver, nós não podemos mais, né, correr dessa questão, nós temos que resolver em conjunto, entre brancos e negros, né? Então, as minhas palavras são, né, breves, são essas palavras. Quero agradecer, quero dizer à doutora Ivone Caetano, para ela não ficar com o rosto quente quando for elogiada, porque tudo isso é honra e mérito conquistado por ela. E que quando eu, uma mulher negra, mais jovem, né, tenho esse privilégio de presenciar uma mulher como ela, né, trazendo tantos conhecimentos, trazendo um legado, né, como ela traz, enriquecendo a questão da mulher negra no Poder Judiciário e na ascensão profissional, é muito gratificante, é inspirador. É inspirador para mim, é inspirador para as outras advogadas negras que estão aí em movimento na base da pirâmide, e dizer que sim, nós podemos chegar um dia onde ela chegou,
né? Ela estar aí nessa tela, falando para nós tudo que ela disse, ela nos diz entre linhas que nós podemos chegar sim aonde ela chegou. E esse empoderamento é o empoderamento dela, individual e coletivo, né? Ela nos passa que hoje ela já esteve, né, em um cargo elevado, com poder de decisão, sendo uma mulher negra, né? E hoje ela retorna para nos auxiliar de uma forma coletiva, né? E isso diz muito para nós mulheres negras, advogadas, que estamos na caminhada. Então, doutora, eu quero te agradecer, doutora Ivone, mais uma vez, e dizer que a doutora, para mim, é uma grande inspiração. Doutor Maurício, também agradeço pela força-tarefa, né, de realizar esse evento. O doutor tem, né, enganjado a causa, o doutor tem sido assim brilhante. Agradeço mesmo do fundo do meu coração, agradeço a doutora Andréia, agradeço a todos os participantes aqui e quero dizer que podem contar com a subseção aqui de Araucária. Também quero agradecer ao doutor Aislan, que é o meu esposo, membro da comissão, a doutora Priscila, membro da comissão. Nós somos em 3 integrantes aqui em Araucária. Fazemos um pouquinho de barulho aqui, mas somos em poucos por enquanto. E agradeço novamente aos doutores e passo a palavra retorno a palavra para o doutor Maurício. Obrigada. Doutora, muito obrigado. Doutora Vera, a gente só se conhecia através de grupos de WhatsApp, né, doutora? E a gente sempre conversando das medidas, dos tratamentos entre os presidentes. Gostaria muito de agradecer as palavras da doutora e também dizer que, pelo que eu acompanho, a doutora também faz um papel muito importante e acredito que sim, faça um papel muito importante em Araucária e região, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Bom, continuando, não sei se tem como passar a palavra para mim, né, mesmo, mas agora eu falo em nome da Comissão de Igualdade Racial da subseção de Maringá e da OAB de Maringá. Bom, primeiro gostaria de agradecer muito a todos os integrantes da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maringá. Quando é a primeira gestão que tem Comissão de Igualdade Racial na cidade de Maringá, na nossa OAB aqui, na nossa subseção. E nós estamos atualmente com 20 integrantes dentro da Comissão de Igualdade Racial de Maringá, a qual eu tenho um orgulho imenso de cada um, e são pessoas, advogados e advogadas fantásticas, que ajudam muito, produzem muito e têm feito um papel muito importante. Então, eu queria deixar um agradecimento muito grande a todos os integrantes e todos os companheiros. Eu digo que não há presidente da nossa comissão, todos representam a comissão aqui de Maringá e são pessoas fantásticas, Então, desde já os meus agradecimentos a todos os integrantes que estou vendo aqui na tela e aqui os que não puderam entrar também. Agradecer ao Jefferson, ao Daniel, que é o secretário, e o vice-presidente, que ajudaram na organização desse evento, né? Então, também agradecer muito vocês, muito obrigado. Bom, sobre as considerações das comissões em si, eu acredito que o que a gente poderia levar e verificar para uma próxima conferência e deixar como demanda nossa estadual, a primeira é que quando nós estamos dentro de uma comissão, nós precisamos aparecer, né? E eu acredito que nós estamos num número muito baixo ainda de comissões para um estado tão grande, com um número tão grande de subseções, né? Então, eu acho importante nós ocupar espaços é importante, né? Ocupar espaços que são espaços brancos é importante através de negros. E eu acho que a gente deveria fazer algum projetinho para conhecer pessoas e tentar entrar em outras subseções, né? Para a gente aumentar o número de comissões de igualdade racial dentro das subseções.
Algo que eu acho que outra demanda importante, já que nós estamos aqui falando em conferência, né, que é aumentar o número de integrantes dentro das nossas comissões já existentes, né? Tanto pessoas negros ou não, ou brancos, enfim, e dar uma assistência também interessante, que a nossa comissão de igualdade racial, ela abrange também as questões indígenas, né, que a gente não pode deixar de esquecer, principalmente de estudo e enfrentamento, é muito importante. Aqui na nossa região, né, Dr. Wellison, recebe muitos indígenas, Londrina, Maringá, enfim, então é algo que a gente tem que se preocupar também. Então, sempre buscar o aumento do número de integrantes. Não é fácil, eu sei disso, e digo isso com o coração cheio de orgulho, aqueles não negros, as pessoas brancas que estão dentro dessas comissões, nós advogados e advogadas negras, acorda quase que uma obrigação lutar por essa questão racial, mas as pessoas brancas que estão ali acabam sofrendo por alguns momentos também alguma forma de preconceito, porque as nossas ideias, a gente vai falar de cota, né? A gente chega na porta do coisa, a gente entra incomodando em muito das coisas que a gente fala, e isso acaba também referenciando a todas as pessoas que estão dentro dessa comissão. Então, estar numa comissão de igualdade racial demanda coragem, mas ser advogado e advogada também, né? Acho que para ser advogado e advogada demanda coragem, muito mais ainda ser advogado e advogada dentro de uma comissão que briga por uma justiça social, como é o caso das nossas comissões que tratam sobre igualdade racial. Uma outra coisa importante que eu acho dentro das nossas comissões é estimular o estudo sobre raça e racismo, tá? Eu acho que existem muitos advogados que são propensos à causa e gostam, mas a gente tem que estudar, a gente tem que entender o que é essa questão de raça, de racismo, porque nós somos a referência para essa sociedade enquanto advogados, né? A gente precisa entender o quanto a gente pode usar o Estatuto de Igualdade Racial, dentro das nossas petições, enfim, nós precisamos tensionar a justiça. Então isso demanda estudo, e esse papel, acho que talvez um dos papéis mais importantes que nós temos dentro das nossas comissões. Então coloco isso também dentro da nossa proposta aqui como conferência de demandas, né? E finalizando a última proposta que eu imponho como pessoa aqui representando a nossa comissão, que e aí eu acho que essa proposta, doutora Andréia, deve talvez uma das propostas ser levadas para a região sul, porque nós precisamos fazer força política em relação às cotas no Conselho Federal que foi proposto pelo conselheiro André, né? Então, essa é uma proposta, é um processo que se iniciou dentro do Conselho Federal da OAB, né? E que traz uma quantidade de cotas para os conselheiros, tanto estaduais como federais, dentro da OAB. Quando a gente vai buscar a sociedade antirracista, a gente, como a doutora Ivone falou, talvez uma das piores é o racismo institucional, né, doutora? Porque a gente não tem o que fazer, né? O Estado está ali e nós temos que relacionar isso dentro da nossa própria instituição, que é a OAB. Não faz sentido a OAB ter lutado com tanta coragem nas questões sociais e raciais e ter um conselheiro negro, né, nacional, um conselheiro federal negro. Então, como esse projeto já está, e esse projeto talvez o timing perfeito é esse, né? Então, acho que como que nós vamos fazer esse apoio e como nós faremos força política enquanto comissões para apoiar esse projeto das cotas dentro do Conselho Federal. Bom, das minhas considerações eram essas. Eu vou dar continuidade, então, à conferência e vou passar a palavra, que vai fazer os encaminhamentos para a doutora Andréia novamente, doutora Andréia Vitor. Mas antes, só lembrando, agora nós vamos abrir a palavra a todos os integrantes que estão na reunião, tá?
e os integrantes poderão, dentro do tempo de 5 minutos, e a gente vai reduzir para máximo 10 integrantes, relatar ou, através também, trazer alguma demanda para a gente fechar essa conferência com as nossas demandas para levar até a Conferência Sul, né? E depois para uma Conferência Nacional. Tá bom? Doutora Andréia, eu passo novamente a palavra para você. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Maurício, pelas considerações. Sem dúvida alguma, o último ponto é essencial. Não é? Essencial. É o tempo, é a hora. Bom, eu gostaria de pedir aos doutores, né, porque eu já tenho uma ordem pré-estabelecida, mas aqueles que quiserem falar, por gentileza, coloque no nosso chat aqui, né, porque eu não sei se nós estamos ao vivo no YouTube, mas coloquem aqui no chat do Zoom, tá? Que eu estou acompanhando, já está aberto aqui. E eu gostaria a primeira pessoa que eu gostaria de passar a palavra, entre 2 a 5 minutos, é a doutora Fernanda Nicoletti, que hoje está representando, né, a Comissão da Verdade da seccional da OAB Paraná. Doutora Fernanda, a senhora tem a palavra. Boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer o convite, né, e dizer que me sinto imensamente honrada por pertencer a esse projeto de busca de igualdade. Eu quero aproveitar o momento para dizer que existe a Fernanda antes e pós-Comissão de Igualdade Racial. Eu aprendi muito e continuo aprendendo com tantos profissionais fantásticos que me rodeiam todo dia. E agora, na Comissão da Verdade da Escravidão Negra, esse conhecimento tem se fortalecido diariamente. Por isso, eu quero agradecer à doutora Silvana, à doutora Andréia, ao doutor Ney, que fazem um trabalho incrível nessas comissões. Eu queria fazer uma observação, porque muita gente comentou sobre o fato de pessoas brancas, da participação dos brancos também, né? Muitas pessoas já me disseram que eu não devia pertencer a essas comissões porque eu tenho a pele branca. Mas eu gostaria de deixar bem claro que o que a gente busca é exatamente a igualdade. Na busca pela igualdade de gênero, por exemplo, na ampliação dos espaços para as mulheres, o que a gente mais quer é a participação dos homens por essa busca, por essa igualdade. E assim como na busca pela igualdade racial, que a gente quer o quê? A união de brancos, negros, índios, a integração das comissões de outros municípios, de outros estados, para que essa luta se fortaleça. E é por isso que eu sei que eu estou no lugar certo, buscando pelo que é certo. E a temática racial, aparentemente, ela parece ser teoricamente atual, porque ela está em alta, mas ela é um tema antigo. Na Comissão da Verdade da Escravidão Negra, a gente tem feito uma busca muito grande, principalmente o histórico em si, a gente tem encontrado muito em Paranaguá, que tem uma riqueza histórica muito grande, tá? E assim, infelizmente, esse tema racial, ele se mantém. Essa desigualdade se mantém, esse racismo se mantém. É antigo e se mantém, ela não é recente e atual. Por mais que muitos digam que não existe, ela está presente no dia a dia, principalmente daqueles que sofrem toda essa desigualdade. Seja por questão social, seja por questão de pele, cor da pele. Lamentavelmente, a ausência histórica de conteúdo, a má educação, a falta de instrução, ou instrução errada ou incompleta, aumenta ainda mais essa desigualdade. A desigualdade é a nossa realidade, por causa dessa ausência histórica, essa falha histórica nas escolas. E é por isso que eu insisto, eu sempre falo que a solução principal para tudo isso está na educação. Infelizmente, não se trata de um projeto a curto prazo, né, que vai se implementar hoje e amanhã já vai estar tudo resolvido. A educação, ela é uma sementinha, a gente tem que ir trabalhando e cultivando com cuidado para que realmente possa ter um resultado. Então, eu acredito que seja necessário a gente avançar no conhecimento, no estudo, para desconstruir essa desigualdade e, consequentemente, acabar fortalecendo o social, né?
a sociedade em si, o cidadão, deixando de ser com tanta falta de empatia. As nossas escolas até, eu vejo porque eu tenho 4 filhos, então imagina, né? Eu vejo até pelas escolas deles, que são escolas municipais e estaduais, infelizmente tem muito despreparo ou falta de representação nas escolas e elas não conseguem realizar um trabalho realmente efetivo para que se aumente a empatia, para que se diminua, para que se aplique mais a igualdade e para desconstruir o racismo. A educação, seja ela tanto infantil ou adulta, até mesmo dentro da OAB, essa educação ela pode ser implementada em cursos, ampliando a participação dos advogados nas comissões. Essa educação, como eu já disse, tanto infantil quanto adulto, ela promove a igualdade. A qualidade social e a qualidade social, a igualdade racial e social na educação, ela deve ser buscada, tem que ser implementada com urgência. Somente com ela, eu acredito que a gente consegue ter um resultado mais duradouro, com um alicerce muito mais fortalecido. E é isso, gratidão pela oportunidade e muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Fernanda, muito obrigada por estar aqui hoje representando, né, a Comissão da Verdade, também integrante da Comissão de Igualdade Racial, mas hoje ela está representando a Comissão da Verdade. Um abraço para o doutor Ney, viu? Obrigada. A próxima é a doutora Vera Lúcia, grande amiga, parceira, presidenta da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, e juntamente com a doutora Cleide e com o doutor Alexandre compuseram o GT, né, para esse evento e estudaram propostas, né? Só para avisá-los, doutores, que caso esteja estendendo o tempo, eu vou interromper para avisá-los, tá? Para a gente não se delongar muito, já são aí 21 horas, tá bom? Doutora Vera, querida amiga, por favor, tem a palavra. Queridos amigos, é uma honra estar aqui com vocês. Inicialmente, eu quero agradecer a doutora Andréa pelo convite, né? Agradecer a doutora Ivone por ter aceito o convite, por nos ter brindado com essa fala emocionante e impactante. Eu sempre gosto de ouvi-la, só que, por outro lado, eu tenho eu vou dizer assim, um lamento, porque a história, as falas nossas, das mulheres negras, elas não diferem, né? Tem uma diferença de idade entre nós, mas a história, o histórico da mulher negra, ele é doloroso. Para começar, lá pelas nossas mães, pelas nossas avós, e a gente traz essa história e, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade, né? Nós fomos impulsionados, e eu posso dizer até que por nós mesmos, para poder mudar um pouco disso. Então, razão de que estamos aqui, né? Uma verificando a história da outra, procurando fazer diferente para que seja diferente a história para os nossos filhos. Eu digo isso porque eu também tenho uma filha, e a minha filha já viu a diferença, quer dizer, é um pouco mais fácil para ela, mas o histórico lá de trás, os nossos ancestrais, eles trouxeram todo esse peso. Eu quero agradecer a doutora Maria Helena e a todos os colegas. Nem vou me alongar muito nos agradecimentos, porque por conta do adiantado da hora, né? Então, em parceria aí com a doutora Cleide e o doutor Alex, que eu acho uma graça de pessoa estar interagindo com ele para que pudéssemos trazer algumas proposições para esse momento. Esse é o momento que antecede a conferência da região sul, né? A conferência da região sul, tenho certeza que será um momento de grande importância também, de forma que precisamos ressaltar o lugar de fala do advogado negro, o protagonismo do advogado e da advogada dentro do OAB. Então, o que eu gostaria de deixar? Né? Que o protagonismo negro ele é necessário, não apenas como forma de promoção da igualdade racial, mas também para que a sociedade perceba que os negros são capazes de ocupar cargos de grande relevo. A Ordem dos Advogados já foi presidida por um negro, já contou com o nosso querido doutor André Nunes
na Caixa de Assistência dos Advogados. E hoje ele conta com a doutora Silvana, né, minha querida amiga doutora Silvana, que eu tive a oportunidade de conhecer nos bancos da faculdade. E era interessante que nós não estávamos na mesma sala, mas a gente sempre se encontrava na cantina da faculdade. E eu digo que é interessante porque eu raramente saía de dentro da sala de aula, né? Foi muito difícil para mim chegar nos bancos da faculdade. Eu trabalhava 8 horas por dia e tinha que cumprir a minha obrigação, a obrigação que eu tinha me proposto, afinal de contas, eu tirei os meus filhos da escola particular para que eu pudesse fazer uma faculdade. E com isso, eu queria concluir em 5 anos, eu aproveitei o tempo da melhor maneira possível e eu saía pouco de dentro da sala. Mas nem conto para vocês qual que era a razão de eu não sair de dentro da sala. Primeiro, porque em cada canto daquela faculdade, quando me perguntava, você pode me fazer isso, você pode me fazer aquilo? Eu falei, evidente que não, eu sou tão aluno quanto você. Né? E para não ficar dando respostas grossas para as pessoas, eu preferi durante muito tempo não sair da sala de aula. E assim, na cantina, tive muitos amigos, tive a oportunidade de conhecer o Dr. Misael também nos bancos da faculdade, né? E foi um processo de aprendizado interessante, de forma que quando eu terminei a faculdade, eu ainda trabalhava na iniciativa privada, mas uma coisa eu tinha certeza, é que eu queria estar nos espaços da ordem. Eu queria conhecer como era a ordem, porque eu ouvia, né, se comentar muito mal a respeito da OAB. Não é isso, não é aquilo. Eu falei, bem, para a gente saber que não é isso, não é aquilo, é importante participar, né? Então, considerando os inúmeros cargos que são distribuídos assim, na OAB, por conta das comissões que são realizadas, que são implementadas, o conselho, né, eu entendia que tinha condições, sim, de participar lá dentro. Então, se não fosse a existência atualmente da Comissão de Igualdade Racial e da Comissão da Mulher Advogada, que ela tem um GT incrível, fala bem a verdade, a Comissão da Mulher Advogada, presidida pela doutora Mariana, está radiante. E eu tenho certeza que ela, na presidência, fez toda a diferença, fez e está fazendo toda a diferença para o protagonismo, né, dos advogados e advogadas negras lá dentro da OAB. Então, a nossa proposição fala assim, como a OAB, enquanto instituição que preza pelo Estado Democrático de Direito, pelos fundamentos da República, ela pode oportunizar um protagonismo negro que as demais instituições, eu penso que teriam dificuldade para implementar. Doutora Vera, não se está implorando por cargos, como fora dito, né, como vira e mexe acaba se dizendo. O protagonismo ele se faz necessário para a promoção da igualdade racial. Os negros, nós negros, nós precisamos ser notados como advogados e como advogadas, e não apenas como réus e testemunhas, como acontecem frequentemente. Situações corriqueiras, o que tem acontecido, aumentou agora nesse momento da pandemia, a gente precisa deixar de lado. Muito se fala em lugar de fala. E eu penso que o lugar de fala não impede que os brancos possam participar ativamente dos debates raciais. Portanto, os negros devem explanar suas ideias, os advogados e advogadas negros e negras devem ter voz ativa na OAB, principalmente voltando o seu olhar para as demandas raciais. Não só isso. Advogados e advogadas negras e negras não falam apenas de racismo, eles falam de todas as outras áreas do direito administrativo, direito penal, direito civil, estão palestrando brilhantemente. Doutora Silvia Cerqueira, olha o espaço que ela ocupa. Uma série de outras mulheres, né? Advogadas e advogados negros. Pois não? Doutora Vera, está no segundo tempo da prorrogação. Já? Aham. Então, porque, mas é a nossa fala, né? Então, essas oportunidades para o protagonismo negro, ele precisa ser dado. Outra situação que precisamos implementar é a promoção da igualdade racial, digamos, nas bancas de advocacia, né? Não é novidade que os advogados negros, eles não são vistos em cargos considerados hierarquicamente de grande relevo. Evidente que a gente não pode desmerecer as demais funções.
Mas voltando os olhos para a advocacia, certamente o cenário seria diferente. O reflexo dessa realidade social é que os negros representam apenas 1% dos advogados nas grandes bancas. Isso significa que poderia ser dada uma oportunidade maior para o negro. Sim, né, lá na OAB, quando um escritório grande vai oferecer vagas, essas vagas poderiam ser, de certa forma, destinadas a um ou outro advogado negro, mas para isso a OAB ela precisa estar formando essa oportunidade, ou negociando isso, né? Outra situação que a gente precisava implementar seria o quinto constitucional como instrumento de promoção da igualdade racial. O quinto constitucional, todos nós sabemos que ele tem previsão no artigo 94 da Constituição, e ele reserva 1/5 dos lugares em alguns tribunais superiores aos membros do Ministério Público e também a advogados. É sabido que, após a formação da lista sextupla, o tribunal forma uma tríplice, né? E com isso são indicados para exercer cargos de ministro e desembargador no judiciário. Por que não oportunizar o advogado negro fazer parte desses tribunais? Só que com isso, nesse sentido, a OAB ela tem como fazer essa situação afirmativa, onde poderia desempenhar um papel de protagonismo e auxiliar na alçada de mais negros na magistratura. Eu entendo que, para isso, ela poderia utilizar o quinto constitucional como instrumento de promoção da igualdade racial, até porque nós não podemos negar que há advogados e advogadas negros e negras muito bem qualificados para ocuparem esses cargos, né? É importante, e até para poder finalizar, tendo em vista que o meu tempo está adiantado, que a gente fale sobre a advocacia criminal, por conta dos entraves nos crimes de racismo e do injúria racial. É sabido, né, que no Brasil, cerca de 70% do processo que envolve racismo e injúria racial, infelizmente, eles são vencidos pelos réus. Não se está buscando aqui uma condenação a todo custo, evidente que não. Mas ocorre que os tribunais possuem uma visão equivocada no que vem a ser racismo, até porque o racismo ele não se manifesta apenas de forma direta. A gente já se falou muito aqui nos discursos sobre a forma indireta e o estrutural do racismo. Tem um professor Adilson Moreira. Ele escreveu um livro chamado Pensando como Negro e Racismo Retroativo. E pouco se condena no Brasil porque o julgador entende que não havia nos casos o ânimo de injuriar, né? Como se fala em humor, havia apenas o ânimo jocante. Portanto, sendo o racismo estrutural, as pessoas tendem a sempre negar a prática racista. Porém, é curioso perceber que o legislador é branco, o delegado é branco e o juiz também é branco. E mais, o agressor geralmente é branco e a vítima é sempre negra. Penso que nesses casos caberia a interferência da OAB daí como órgão consultivo nesses processos. Os advogados e as advogadas negros e negras, eles reconhecem o racismo e por isso eles seriam imparciais no julgamento. Eu tenho certeza que eles saberiam de fato diferenciar prática racista de não racista, até porque é nossa obrigação estudar sobre isso, né? Sabemos que nesses lugares de fala é que sua grande maioria nega a realização de práticas e das formas como elas se dão, as formas racistas. Então, até agora, para poder finalizar, é o nosso sonho que o mais urgente possível, tais sugestões elas saiam do campo do debate e elas sejam implementadas nos cotidianos, né, no nosso cotidiano, dos advogados e das advogadas negros e negras, porque nas salas de aula hoje, nos cursos de direito, tem muitos advogados, brancos ainda. E os negros, eles precisam desse apoio. Nós, negros, precisamos desse apoio. Então, eu entendo que é importantíssimo que as nossas proposições, elas sejam levadas, elas façam parte da carta final aí de intenções e sejam levadas para a OAB para que ela avalie e avalie com carinho e que a gente possa estar aqui, né? Ou os outros advogados que vêm na sequência de nós, eles possam, não precisa desse debate, possa simplesmente falar assim, ó, o caminho foi aberto,
essa comissão, os trabalhos foram feitos e nós estamos aí agora com o campo com liberdade para falar, para agir e sem ter que ficar com medo, né? Então, para o momento, era isso que eu gostaria de trazer, que o nosso grupo pontuou para trazer, para poder somar neste debate, nesta conferência estadual. Tá certo, muito obrigada, doutora Vera. E, sem mais delongas, passo a palavra à doutora Laola Marinho, que também é secretária da Comissão de Igualdade Racial. Doutora Laola, por favor. A doutora tem 5 minutos, aos 4 eu aviso. Ótimo. Obrigada, doutora Andréia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu fico muito satisfeita em fazer parte desse grupo e também me sinto muitíssimo satisfeita em ouvir da doutora Ivone que nós estamos no caminho certo, né? Bom, para ser bem breve, eu trago 3 proposições aí para a nossa carta de intenções, né? A primeira partindo de discussões anteriores que o nosso grupo, a nossa comissão já teve com relação à tipificação, qualificação de crimes como injúria racial e racismo, né? Então, a proposta seria fazer um trabalho de formação, informação e capacitação junto a outras instituições, tais como delegacias de polícia, para que causas próprias do povo negro fossem devidamente avaliadas e devidamente qualificadas quando nós, advogados, vamos à delegacia, acompanhando os nossos clientes, enfim. O segundo ponto seria a criação de um grupo ou uma rede de apoio a advogados negros, a jovens advogados negros, né, seguindo aí na esteira do que a própria doutora Andréia trouxe, né? E o terceiro ponto, trazido tanto pelo doutor Maurício como pela doutora Fernanda, a questão da educação. Então, eu penso que nós poderíamos desenvolver um trabalho junto às universidades, né, já de capacitação desses jovens que poderão vir, né, para dentro dos quadros da OAB, para que esses novos profissionais possam vir já com um olhar diferenciado para a nossa causa, para a causa racial. São esses 3 pontos. Excelente, doutora Laola, muito obrigada. Eu gostaria de dizer que todos esses pontos, né, nós iremos elaborar uma carta de proposições e depois nós iremos encaminhar para a conferência da região sul. E ali nós faremos um arcabouço, tá certo? Agora, nossa grande consultora de quase de 90% das comissões da seccional, que a Santa, enfim, é uma das pessoas mais respeitadas hoje dentro da OAB. Então, Santa de Souza, tens a palavra, também vou lhe conceder 5 minutos, aos 4, se necessário, eu lhe aviso que está chegando ao final, tá certo? Por favor, Santa. Boa noite a todas, né? Boa noite a todos. E é uma honra participar dessa conferência aqui. E também eu estou emocionada e é uma honra também conhecer a doutora Ivone, né? Eu acho que... E aí eu vou falar um pouquinho bem rapidinho. Eu, quando estava terminando o curso de Direito, de repente eu fui em busca de mulheres negras no judiciário ou nos espaços de justiça, né, as quais eu pudesse me inspirar. E de repente eu percebi que eu não tinha, né? Eu ia fazer uma pesquisa sobre vários outros temas. Então, eu fui pesquisar sobre a representatividade das mulheres negras no judiciário do estado do Paraná. E a partir daí, então, eu consegui identificar quantas magistradas negras nós temos no nosso estado. E fiquei surpresa porque foi além daquilo que eu imaginava que seria, e mais feliz porque realmente elas existem. Então, né, é uma honra conhecer a senhora e que bom, né, saber que muitas de nós podemos inspirar em mulheres como a senhora, para a gente também ocupar esse espaço e saber que a gente pode, né? Então, muito obrigada por isso. Então, e boa noite a todas, obrigada, né, pelo fazer parte desse momento, e eu tenho muito orgulho de fazer parte da Comissão da Igualdade Racial como consultora, da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra, e da Comissão da Mulher Advogada, agora muito recente,
e também da CEVIG, que é a Comissão de Estudo de Violência de Gênero da OAB. Então, eu pontuei algumas questões aqui, alguns pontos que eu particularmente considero importantes a partir do meu olhar, né, que é um olhar talvez mais externo. Então, quando a gente olha de fora para dentro, a gente talvez consegue enxergar algo que talvez vocês poderiam desenvolver mais. Vocês não, nós, né, porque eu também estou lá. Mas muitas vezes a gente também sabe das limitações que existem dentro da estrutura e dentro do espaço. Mas quando nós temos uma comissão que traz essas provocações, a gente também está trazendo a sugestão e as propostas para que elas possam acontecer. E eu, né, não posso deixar de dizer que, desde que eu estou participando das comissões da OAB, que eu comecei em 2007, ainda nem tinha começado a fazer direito, mas eu estava na comissão de apoio a vítimas de crimes, né? Então, sempre que eu encaminho uma sugestão, principalmente dentro da questão racial, a OAB, né, como as outras comissões, tem acatado isso. Então, isso é importante, significa que a gente está movimentando a estrutura da OAB nessas pautas. E eu procuro sempre fazer isso. Aonde eu puder estar para pautar e discutir a questão na luta de combate ao racismo, do empoderamento, da representatividade, da valorização, eu vou estar sempre fazendo isso. Então, eu quero deixar esse agradecimento aqui também, principalmente a Marilena, né, nossa vice-presidente, e ao presidente Cássio também, né, por essa oportunidade da gente estar discutindo isso. Então, eu pontuei 5 questões, se vocês quiserem eu posso escrever aqui no chat depois, né, para ficar mais fácil para lembrar. Eu coloquei aqui que eu acho super importante, até vou pegar a fala da doutora Ivone, quando ela fala do plano, considerando que a OAB foi a primeira, então eu penso que as comissões, elas precisam ter uma estratégia de visibilidade para que esse plano chegue em todos os estados, ou seja, em todos os estados, mas principalmente no estado do Paraná, em todos os advogados. Então, ela sugeriu uma cartilha, talvez a gente pudesse fazer uma publicação na íntegra desse documento, nessas revistas da ordem, mas que fosse um documento que pudesse todo mundo ter acesso, né, tanto na revista, porque a revista também da OAB, ela serve como instrumento de pesquisa, principalmente para os estudantes, então também talvez pudesse estar ali, mas que esse documento fosse divulgado e as pessoas pudessem ter acesso como um instrumento como um objeto de estudo, inclusive de pesquisa, porque acho que a gente pode fazer citação dele em alguns artigos, textos, enfim. Essa é uma primeira sugestão, né? Então, divulgar esse material, que é a sugestão da doutora Ivone, eu só estou reproduzindo aqui, dando mais algumas ideias. A segunda seria fazer uma campanha antirracista, né? Eu já propus isso em alguns outros espaços que eu tenho participado, e por que eu falo isso? Eu falo isso porque a gente não pode mais fazer de conta que não está mais acontecendo nada no nosso país ou no nosso mundo. Eu acho que a luta de combate ao racismo, ela não pode mais ficar só para nós, negros. E aí, quando a Fernanda fala que algumas pessoas falam que ela, enquanto... Para mim, você é uma parda, viu, Fernanda? Você não é uma branca. Então, enquanto uma mulher parda, não tem que discutir racismo, tem que discutir racismo sim. O racismo é responsabilidade de todo mundo, de negros e de brancos. Ela não é só de nós, negros. E principalmente dos brancos, precisa compreender o que isso significa na nossa sociedade. Então, eu traria como sugestão uma campanha, né, de antirracista. Eu acho que pode se pensar de várias formas, mas é necessário até, né, talvez para que a ordem, a nível federal, possa também se posicionar. Eu acho que tem se posicionado, né, teve um último caso aqui também, mas eu acho que é importante, né, dizer que somos todos contra o racismo. O terceiro, vou pegar a ideia aqui da doutora Ivone, que eu achei maravilhosa, a ideia do prêmio. Eu acho que existe... já deu 5 minutos? Já está indo para começar a prorrogação. Falta só mais 2 propostas. A história do prêmio eu achei maravilhosa, eu acho que incentiva, valoriza, né? Dá visibilidade, e isso é importante para nós negros também. Então, eu deixaria essa sugestão, né? Pode ser Rosa Negra, Pérola Negra, enfim. O quarto seria incentivar a participação de negros e negras em outras comissões. Eu entendo que dentro, a gente trabalhar a questão da interseccionalidade, porque muitas vezes as comissões, todas as comissões, precisam entender que não tem como a gente discutir vários temas que não envolvam racismo, pessoa com deficiência, gênero. Então, tem que haver
E aí, se nós negros, muitas vezes, não estamos nas comissões, a gente não pauta isso. E às vezes a gente estando, a gente não consegue pautar. Então, eu faria essa sugestão para a comissão, né? Eu acho que a interseccionalidade e negros em outras comissões, né, como uma forma de representatividade. E a quinta, acho que a Laola trouxe isso, né? Eu tenho acompanhado muitos casos de racismo pela sociedade civil, e aí seria abordar sobre os crimes de racismo. Acho que a sociedade precisa de mais informação sobre o que é racismo e como agir quando acontece um caso de racismo, que na maioria das vezes as pessoas não sabem o que fazer, né, como agir. Então, acho que isso é importante, uma campanha de vídeo, uma campanha publicitária que possa trazer essa informação. Então, esses seriam os meus pontos de sugestão para vocês, né, para nós, na verdade, e muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Sandra. Suas proposições sempre muito contundentes, sempre muito dentro daquilo que a sociedade espera. Isso é importantíssimo. A OAB, não é? Ela é um espelho da sociedade, não só que reflete os anseios da sociedade, mas principalmente naquilo que a sociedade deve buscar em termos de igualdade, porque sem igualdade racial nós não podemos falar em democracia. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Maurício, que gentilmente, né, capitaneou esse momento. Agradeço a doutora Ana Cláudia, a doutora Marilena, agradeço a vocês que estiveram aqui conosco. Eu espero também que aqueles que posteriormente venham assistir, que nos tragam ideias, né, para mim, para a doutora Vera, doutor Maurício, doutor Wellington, ou qualquer componente da comissão, a OAB. Doutora Ivone, não tenho mais palavras para lhe agradecer e dizer da nossa grande admiração por ti. Já deixo o convite a todos, né? Oportunamente nós informaremos a data da nossa comissão da região sul. Também será um outro momento de muito crescimento para todos nós. Vou passar a palavra para o doutor Maurício, que procederá ao encerramento. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe. Obrigada, doutor Maurício. Por favor. Obrigado, doutora Andréia. Eu tenho certeza que o Estado do Paraná, em relação à igualdade racial, hoje sai mais forte. Eu separei uma frase de um dos grandes advogados negros, e talvez um exemplo para mim, enquanto eu iniciei na academia também, que é o considerado advogado abolicionista Luiz Gama, que já foi citado hoje aqui na nossa conferência, que diz muito sobre que talvez é a representação das nossas comissões. Eu advogo de graça por dedicação sincera à causa dos desgraçados, não pretendo lucros, não temo violências. A nossa comissão é um trabalho voluntário, onde nós não tememos violência e nós trabalhamos com muita coragem, né? Com muita coragem de todos. Parabéns a todos e desta forma eu encerro às 21h28 a primeira Conferência Estadual da Igualdade Racial do Estado da OAB. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.